Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica de Thunderbolts asterisco. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, antes de mais nada, alerta de spoiler. Sim, teremos spoiler nessa crítica. Começamos então a dizer que é Thunderbolts ou Novos Vingadores? Eu devo começar como isso? São os Thunderbolts ou Novos Vingadores? Eu vou falar os dois, tá? Eu posso, ao longo da crítica, falar sobre isso. Começando de fato, né? Que eu tinha que começar desse jeito de Thunderbolts ou Novos Vingadores. Enfim. Eu considero esse filme, essa estratégia de marketing muito boa. Porque se eles colocassem os Novos Vingadores desde o início, ninguém ia comprar a ideia de você ver o grupo sendo os Novos Vingadores. Ninguém ia gostar e inclusive ia ter gente que ia odiar o filme. Mas você olhando o filme e entendendo o contexto deles se tornarem os Novos Vingadores, que eles são anti-heróis, heróis da série, vamos ser bem francos, da série B da Marvel, pelo menos antes de você assistir o filme, você considera eles personagens bem descartáveis. Porém, contudo, entretanto, todavia, a Marvel, ela mais uma vez vai conseguir me calar. E nesse sentido, ela me cala em demonstrar que sim, há química, há uma boa interação entre todos os personagens. Todos os personagens estão ali por um motivo. E isso é algo genial. Haja vista que ninguém colocava expectativa para esse filme. Para o filme dos Thunderbolts asterisco, que se tornou os Novos Vingadores. Mas, ao contrário de muitos, eu digo que a Marvel realmente quis contar uma história com esse filme. Onde os rejeitados, os personagens que são considerados rejeitados, né, tiveram suas chances de brilhar. E como já dito anteriormente, esse filme ele trabalha muito bem, tá? Ele trabalha muito bem a questão da redenção, do perdão e propriamente do vazio, do vácuo, né? Não tem como não fazer uma analogia ao Sentinela aqui, né? Do vazio, do vácuo que todos os personagens sentiram ao longo de toda a sua trajetória no universo compartilhado da Marvel. Claro, esse filme aqui ele não vai focar em todos integralmente dividindo o tempo de tela de cada um. Não. Esse filme ele tem dois protagonistas muito claros que vão, querendo ou não, auxiliar os demais nessa construção. Eu considero, na verdade não é que eu considero, é óbvio que o protagonismo está na Yelena, que é a sucessora da Viúva Negra da Natasha Romanoff, né, da Scarlett Johansson. E aí tem também o Bob, que é outro protagonista, que é o Bob, o Sentinela e o Vácuo, né, que são três personalidades em uma. Eles são os principais personagens dessa obra, tá? Eles vão elevar o nível da discussão sobre depressão, sobre sentir um vazio dentro de si e como lidar com esse vazio. Eles propõem a solução no final do filme, que muitos podem dizer, é o poder da amizade que eles forçaram ali. Pessoal, o nível de poder do Vácuo, do Sentinela, não tem outra forma de derrotar esse personagem senão por um discurso ou até mesmo o Sentinela se rebelando contra o Vácuo. Não tem outra forma. E da maneira como eles fizeram isso, foi muito bem feita. Ok? E que também, querendo ou não, essa temática de depressão, questão de saúde mental, ela se enquadra muito com todos os personagens da obra, pessoal. Se encaixa com todos os personagens da obra porque todos têm os seus traumas no passado. O Guardião Vermelho, a Helena, o próprio Sentinela, o Bob, o Agente Americano, a Fantasma. Enfim, todos têm o seu ponto traumático na vida. E isso é o que faz eles serem tão únicos e terem uma química muito boa. E falando em terem uma química muito boa,
grande parte disso se deve também pelo elenco. A começar pela principal, Florence Pugh, né, que é a Helena Belova, que é, querendo ou não, sucessora da Natasha, como eu já falei. Ela demonstra muito bem a sua atuação, que foi uma passagem de manto bem feita, bem estruturada. Foi a melhor passagem de manto que a Marvel fez. Foi a da Helena. No caso, foi a da Natasha para a Helena. Foi a melhor passagem de manto que já teve. E a Florence, ela consegue atuar demonstrando todas as facetas da Helena. Seja a sua ironia, o seu sarcasmo e também a sua fragilidade. Ela é realmente uma personagem humana que você chega ao ponto, inclusive, de se identificar com alguma das ações que ela tem ali no filme. Então, para um filme, para uma obra de super-heróis, ela é muito mais profunda do que isso. Tal qual que tem muita gente elogiando justamente pelo enfoque em torno desse filme. Outro grande ator que está no longa, e que eu não conhecia particularmente, eu acabei conhecendo ele pelo Sentinela, pelo Bob, ele teve um destaque ali em Top Gun Maverick, mas não foi assim algo tão extraordinário, tal qual que eu só identifiquei depois de assistir, né, o Thunderbolts. O Lewis Pullman, que é o Bob, o Sentinela e o Vácuo. Ele tem uma distinção muito boa entre esses três e ele pode entregar ainda mais com seu personagem e toda a sua questão psicológica ele consegue atuar muito bem nesse tópico em específico. White Russell, como agente americano, é espetacular o quanto ele consegue ser babaca e ao mesmo tempo trouxe um carisma em seu personagem e isso faz com que ele atue muito bem durante o filme. Sebastian Stan, que é o Buck, né? Sem comentários pro Buck, ele continua fazendo um excelente trabalho com o personagem. Ele demonstra competência que o seu personagem ele realmente evoluiu conforme os traumas, porque ele é um personagem que não vamos desenvolver os traumas do Buck de novo, a gente já desenvolveu os traumas desse personagem ao longo do UCM. Não vamos retornar eles aqui. E eu acho que foi uma decisão muito assertiva, porque não fica perdendo tempo no filme. David Harbour, como o Guardião Vermelho, é mais como um alívio cômico, mas demonstra competência para momentos emocionantes, principalmente o diálogo entre ele e a Helena, que é o ponto mais alto do filme, ao meu ver, porque é ali que você realmente vai se identificar com a Helena, principalmente para quem tem toda uma questão de encargo, né, psicológico. Tem também a Julia Louis-Dreyfus, que é a grandiosíssima Valentina de Fontaine, que é a grande, para minha visão, uma antagonista crível, uma antagonista com um papel essencial nesse filme. Dentro da sua proporcionalidade, ela consegue atuar muito bem. Como eu já falei, o que faz esse filme ser um baita filme, um bom filme, é, querendo ou não, pegar personagens da série C, da série B da Marvel e tornar eles principais com base nas interações que eles têm ao longo do filme. Eles não forçam nada. Eles demonstram para o público que esses personagens juntos, eles são carismáticos, eles são legais. Você se importa com os personagens. Então, isso é muito bem-vindo para o CM. E ele se tornando os novos Vingadores no final do filme, querendo ou não, faz muito sentido. Haja vista que a maioria do povo pergunta: meu Deus, cadê os Vingadores quando o Rei do Crime foi e assumiu o prefeito? Cadê os heróis, né? E aqui está, um grupo de rejeitados pela necessidade, pela falta de heróis que tem na Marvel. Um grupo de rejeitados pela necessidade acaba se tornando o maior grupo, que são os Vingadores. E isso não foi, e eu acho assim, deixar bem franco, não foi forçado. Foi desenvolvido nesse filme. Então, se vocês observarem e assistirem esse longa, vocês vão entender os motivos deles serem, querendo ou não, os Novos Vingadores.
Fotografia, efeitos práticos. As paletas de cores, e eu falo assim no geral, serem mais escuras, elas condizem perfeitamente com o propósito do filme, que ele aborda a temática da depressão, saúde mental, como eu já falei, do vazio que as pessoas sentem dentro dela, do vácuo que as pessoas sentem dentro de si. E isso condiz, obviamente, com um dos vilões do filme, que é o próprio Void, o vácuo. E a estratégia de repassar esse vazio para cada personagem fez muito sentido. E foi muito bem planejado. Automaticamente, também, outro ponto de destaque é que eles usaram muito efeitos práticos, principalmente nas cenas de ação, principalmente na questão de coreografia. Eles optaram por usar mais os atores mesmo e propriamente explosões reais para fazer o filme. Isso é um outro ponto super positivo que não depende necessariamente de CGI. A união faz a força. Como derrotar o vazio, né, que existe dentro de nós? É uma pergunta que eu faço e que tem como dialeto com o filme. A gente consegue derrotar o vazio que tem dentro da gente sozinho? Não. Em muitos casos, a gente precisa de outras pessoas. E a forma de derrotar o vazio, como foi demonstrado no filme, com a ajuda das outras pessoas, com a ajuda dos outros membros do grupo, foi, sim, uma decisão assertiva, porque não tinha outra forma, na ocasião em que eles se propuseram a fazer, de derrotar o vazio. Não iam derrotar o vácuo, o void, com um poderzinho, até porque nenhum dos membros tem de fato um poder, a não ser o super soro, né? Que é o soro do super soldado. Enfim, eles não iam derrotar o void com isso. Então essa solução do roteiro foi bem assertiva. Contudo, não é só de flores que Thunderbolts ou os Novos Vingadores vivem. Eu vou elencar tópicos que eu achei problemáticos. Falta de desenvolvimento da origem do Sentinela. Eles poderiam aprofundar como o Bob era antes de se tornar o Sentinela e os motivos dele ter um vazio dentro dele de uma forma mais profunda. Como eles fazem no filme, eu achei muito raso. Uma coisa mais batida. Não foi algo tão aprofundado. E eu colocaria, sinceramente, mais uns 20 minutos para aprofundar esse tema com cada um dos personagens. Porque, por exemplo, a Fantasma também não foi algo profundo que fizeram sobre o vazio que existe dentro dela. A mesma coisa com o Agente Americano, com o Guardião Vermelho. Eles podiam ter aprofundado ainda mais os personagens. E eu senti que o filme foi muito curto nesse sentido. Outra questão é as coincidências de roteiro, que mais estão ligadas para fazer piadinhas clássicas da Marvel, aquelas piadinhas que tu, assim, te tira do filme, e também pontos de viradas de chave, que são elementos essenciais em filmes e aqui, ao meu ver, foram muito desconexas. Principalmente a Valentina convencendo o Bob a se juntar ao lado dela. Aquele discurso que ela faz eu achei muito desconexo. E isso poderia fazer maior sentido se aprofundassem o Bob antes de se tornar o Sentinela. Eu acho que isso seria um baita acerto e solucionaria grande parte do problema desse filme, que, ao meu ver, está ligado ao personagem do Bob, que é a falta de profundidade, a falta de desenvolvimento em alguns personagens. Tudo ficou muito batido, ficou raso, mas dentro do que foi proposto e da duração do filme, eu acho que, em suma, o saldo é, sim, extremamente positivo. E por isso minha nota é 8,5 para Thunderbolts. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!